Como podemos definir ou entender nossa realidade atual? Os termos mundo VUCA e mundo BANI foram criados com o objetivo de facilitar a compreensão sobre a realidade que vivemos, tendo como base mudanças mais significativas que acompanham as transições pelas quais a humanidade passa e buscando uma forma de olhá-las por outra ótica. Da Guerra Fria à pandemia de Covid-19, entre diversos pontos, as relações interpessoais e as de trabalho foram afetadas, e é preciso saber como se preparar para enfrentar da maneira mais adequada possível cada uma dessas situações. De um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, passamos para um que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Quanto isso impacta na empresa e como preparar gestores e colaboradores para circunstâncias tão distintas? O termo mundo VUCA foi criado pelo Exército dos Estados Unidos, logo após o fim da Guerra Fria, com o propósito de descrever as transformações mundiais ocorridas, quais seriam as possíveis novas dinâmicas e como deveria ser o modo de agir dos militares caso outros conflitos viessem a acontecer. A sigla VUCA é utilizada para identificar os termos volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. A volatilidade refere-se à velocidade com as quais as mudanças acontecem, seja em um mercado em especial, na indústria, ou ainda no mundo de forma geral. Aqui, vale lembrar que no mesmo período que a Guerra Fria estava se encaminhando para o fim, quase no início da década de 1990, a internet estava chegando às casas das pessoas. Essa significativa nova onda de transformação, fomentada por essa ferramenta, se tornou essencial para o mundo VUCA se concretizar, assim como para mensurar o seu impacto. Desse modo, é possível entender que quanto maior a volatilidade do mundo, mais rápidas as mudanças acontecem. Já a incerteza diz respeito à incapacidade de fazer previsões quanto ao que está por vir. Por conta disso, se torna bastante difícil, ou quase impossível, encontrar e definir padrões a serem seguidos. No mundo VUCA, a complexidade mostra que existem vários lados que precisam ser ponderados e analisados antes que uma decisão seja tomada. A relação, ou não, entre elas, a quantidade de fatores que as afetam, entre outros pontos similares, precisam ser considerados para a tomada de decisões eficientes. Situações ambíguas ocorrem, por exemplo, quando há muitas informações, agravando quando elas são contraditórias, incompletas ou imprecisas, o que dificulta tomar decisões acertadas, tornando as escolhas mais arriscadas. No entanto, este conceito já começava a cair em desatualização com a ampla digitalização que vivenciamos nos últimos anos. E mais importante, com a pandemia, analisar o mundo pelas lentes VUCA não faz mais tanto sentido. Assim, os avanços digitais potencializados pela pandemia comprometem o sentido que VUCA dava ao cenário mundial. Para identificar isso, basta analisar os negócios e perceber como a forma de fazer as coisas mudou profundamente. Surge, então, o conceito de BANI, marcando a passagem de volatilidade para agilidade, da incerteza para a ansiedade, da complexidade para a não linearidade e da ambiguidade para a incompreensão. O acrônimo BANI significa em português, infrágil, ansioso, não linear e incompreensível. O conceito passou a ser usado especialmente para descrever o panorama pós-pandemia. Vamos entender esse novo mundo? Se, no mundo VUCA, a volatilidade é predominante, no mundo BANI isso atingiu um grau tão extremo que basicamente tudo é muito frágil e sem solidez. Em outras palavras, a impermanência é marcante neste momento. Pessoas sentem medo de perder o emprego do dia para a noite, empresas trabalham com planejamentos menos robustos e longos e a maioria das pessoas parece compreender que tudo pode ruir a qualquer instante. Com certeza, nos últimos anos, a ansiedade foi um ponto de atenção para muitas pessoas. Afinal, as incertezas do mundo VUCA se tornaram cada vez mais avassaladoras, gerando um cenário de medo, insegurança e impotência diante das mudanças. Assim, a ansiedade pelo que vai acontecer se tornou latente e predominante para a maioria dos profissionais, fazendo com que muitos se sintam constantemente perdidos. No mundo BANI, essa ansiedade acarreta em medo de tomadas de decisão, barreiras a iniciativas novas e acaba impactando profundamente a busca por novas soluções. A complexidade do mundo VUCA se tornou a não linearidade, marcada especialmente pela desconexão entre causa e efeito.
A crise do coronavírus e as mudanças climáticas são dois exemplos deste sistema. Como aponta um artigo publicado pela MIT Sloan, é um mundo onde pequenas decisões podem trazer grandes resultados, enquanto um enorme esforço colocado numa variável importante pode gerar a total ausência de resposta. Por fim, a ideia de ambiguidade dá lugar a um momento de profunda incompreensão, que surge principalmente pelo excesso de informações. No mundo Bani, as informações correm com tanta frequência e rapidez, que muitos simplesmente não sabem como agir. A capacidade de analisar os fatos e compreender o que faz ou não sentido, parece estar em crise neste momento. Pessoas e profissionais estão constantemente sem resposta. Mas, como se preparar para o mundo Bani? A verdade é que o conceito Bani nos ajuda a entender e reagir rapidamente a mudanças que, como vimos, serão cada vez mais dinâmicas e instáveis. Em um mundo extremamente incerto, esperar por mais transformações é a única certeza. O conceito Bani traz uma espécie de lupa para quem busca um norte sobre quais são os próximos passos enquanto profissional ou organização, e o que podemos perceber é que lidar com este cenário será cada vez mais desafiador. Portanto, preparo é fundamental. Além de flexibilidade, gestão do tempo, liderança remota e autonomia, também devemos desenvolver mais resiliência, empatia, atenção plena, inteligência emocional, entre tantas outras competências fundamentais para obter sucesso daqui em diante. Desenvolver essas habilidades é o primeiro passo.